Pronto, então de agora em diante nossa aula está gravada e vamos seguir aqui para o que a gente combinou aula passada. A gente terminou a aula falando nisso aqui, ó. A gente estava falando no conjunto das partes, né? A gente falou do conjunto das partes, a gente falou de conjuntos iguais, a gente falou de subconjuntos, né? Discutiu o que era subconjuntos, discutiu pertinência, discutiu inclusão, discutiu conjunto universo, falou do conceito de conjunto, das propriedades específicas das anotações de conjuntos. Bem, foi isso. Nosso texto, aula passada, o que a gente leu foi isso aqui, ó. Começamos aqui, né? E fomos fazendo tudo isso aqui. Então, paramos exatamente aqui, neste ponto que a gente estava falando do conjunto das partes. Aí eu disse a vocês que eu ia hoje fazer um exercício, e que é um exercício que, na minha experiência profissional até hoje, nunca aconteceu de uma turma acertar 100%. Bem, aqui está marcando que temos 18 pessoas na sala, então sou eu mais 17. Vamos ver se esses 17 acertam 100% dessa questão pela primeira vez na minha vida. Acho impossível, que nunca aconteceu, já não acredito mais, mas vamos tentar. Vamos lá. Vocês vão me dizer as respostas, tá? Então, por exemplo, considere o conjunto que tem, né, o número 1, o número 2 e o número 3 dentro de chaves. Diga então se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. O número 1 com a chave aqui está contido em A. Isso daqui é verdade ou não é verdade? Olhem bem, tá? A pergunta que eu vou voltar para a tela para perguntar a vocês. Ó. O conjunto é esse, e aí eu estou perguntando, este conjunto está contido nesse? Foi essa a pergunta. Bem, alguém tentou entrar? Acho que não, eu ouvi um barulhinho, mas não foi ninguém querendo entrar não. Foi alguém respondendo? Verdadeiro ou falso? Aquilo ali. Ah, Adilson respondeu aqui, verdadeiro. E aí? Todo mundo concorda que aquilo é verdadeiro? Alguém acha que é falso? Verdadeiro, verdadeiro. Ninguém acha falso? Bem, então, pelo visto todo mundo acha verdadeiro, né? Então vamos voltar lá. Vamos anotar aqui, vocês disseram que é verdadeiro essa primeira. Ok, tá marcado aqui verdadeiro. Aí vamos lá. Letra B. Esse conjunto que tem o número 1 e o número 2, ele pertence ao conjunto A. Esse conjunto que tem o 1 e o 2, ele pertence ao conjunto A. Vamos voltar. Tem alguém querendo entrar? Permitir aqui. Ver. Permitir. Pronto, então. Esse conjunto que tem o 1 e o 2, ele pertence. Aqui o Will está dizendo falso. Alguém colocou aqui, acho que é falso. Tem alguém que vai dizer verdadeiro ou todo mundo vai considerar falso para eu anotar lá? Falso. Opa, o Will colocou verdadeiro. Tinha colocado falso, voltou atrás, Will? Vamos ver. Ó, já tá variando, tá vendo? Professor, falso foi da letra A. Ah, tá. Chegou atrasado. Tá certo. Então esse agora é verdadeiro para você. Sim. Então, mas já teve gente que colocou falso, né? Ó, teve gente que colocou falso, a Dilson disse que é falso. Aí tem gente já. Professor, Hein? Acho que não tá mostrando a tela. Vou voltar para lá. Essa letra aqui, ó. O 1 e o 2 pertence a A. O conjunto que tem o 1 e o 2 pertence a A. Isso é falso ou é verdadeiro? Essa primeira afirmação vocês todos disseram que era verdadeiro. Agora nós estamos na letra B. Falso ou verdadeiro? Vamos olhar aqui as respostas. Continuando aqui nas respostas. Ó, já está dividido, tá vendo? Ó, já tem falso e verdadeiro aqui, ó. Uns acham verdadeiro, os outros acham falso. Então, já não temos mais 100% da turma acertando. Como eu disse, eu nunca passei por essa questão para que uma turma em unanimidade respondesse. Então estou vendo que a maioria está dizendo verdadeiro e tem menos gente dizendo falso.
Então eu vou anotar aqui que a maioria disse verdadeiro, vou botar um V um pouquinho maior e vou colocar um F um pouquinho menor. Então pouca gente disse falso, a maioria disse verdadeiro. Então vamos para a letra C. O conjunto que tem só o número 3, ele pertence ao conjunto A, verdadeiro ou falso? Vocês colocam assim, C, V, C, F, para eu poder saber se você está respondendo a letra C. Isso. Então o Adilson acha verdadeiro. Pronto, o pessoal está aqui entre verdadeiro, verdadeiro, ninguém vai achar falso, todo mundo verdadeiro. Todo mundo dizendo verdadeiro. Ah, o Will achou falso na letra C. Ok. O Will achou falso, a Lívia verdadeiro. Então já está vendo novamente. Mas parece que agora também a maior parte das pessoas acham verdadeiro, né? Estou vendo mais verdadeiro do que falso. Então vou colocar aqui de novo. A maioria achou verdadeiro, uma minoria achou falso. Bem, agora a letra D. O conjunto que só tem o número 3 está contido no conjunto A. Veja que é diferente da letra C, que era pertence. Agora está contido no conjunto A. O conjunto que só tem o número 3 está contido no conjunto A. Agora a letra D. Adilson disse verdadeiro. Mais alguém? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Alguém acha falso? Opa, não tem ninguém dizendo falso para a letra D. Letra D, todo mundo verdadeiro. Verdadeiro. Bem, verdadeiro. Então, vou anotar que vocês responderam verdadeiro para a letra D. Não vi ninguém responder falso, então vou deixar verdadeiro. Aí letra E. Esse conjunto que tem o número 1, o número 2 e o número 3, ele está contido no conjunto A. Vou repetir. O conjunto que tem o número 1, o número 2 e o número 3 está contido no conjunto A. O conjunto A é esse aqui, tá? Então está se perguntando, esse conjunto aqui está contido nesse? Vamos ver as respostas. Opa, já apareceu mais falso. Mas falso, 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 opa, só falso, falso. Ninguém vai achar verdadeiro? Falso. Então todo mundo achou falso. Beleza. Vou marcar aqui que na letra E todo mundo achou que é falso, não está contido. Aí na letra F, o número 3, ele pertence, né? Esse elemento 3 pertence ao conjunto A. O 3 pertence ao conjunto A. Vamos ver. Letra F, falso para a Lívia. Vamos ver. Letra F, falso, falso. Ninguém acha verdadeiro. Alguém achou verdadeiro, o Adilson. Falso. Vamos ver mais. Tem um verdadeiro só até agora, então a maioria vai achar falso, né? Ok. Então vou marcar um F grande, apareceu mais um V, outro V. Opa, tá meio dividido. Então eu vou colocar meio a meio aqui. Pareceu que empatou. Então falso e verdadeiro mais ou menos do mesmo tamanho. Tem alguém querendo entrar? Alberdão, bem-vindo. Então a letra F ficou empatado, falso e verdadeiro. Letra G. O conjunto vazio pertence ao conjunto A. O conjunto vazio pertence ao conjunto A. O Adilson acha verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Opa, todo mundo dizendo verdadeiro. Então a letra G, todo mundo dizendo verdadeiro. Ok. Então na letra G está todo mundo dizendo verdadeiro. Ok, então vamos para a letra H.
Bem, um conjunto que tem o número 1 como elemento e depois tem esse conjunto aqui com o número 3 como elemento, está contido no conjunto A. Isso é verdadeiro ou é falso? Letra H, verdadeiro para o Adilson. Verdadeiro, verdadeiro. Ninguém vai achar falso na letra H. Opa, alguém achou falso na letra H. Felipe achou falso, Felipe. Tá. Então só o Felipe eu vi falso aqui, então vamos colocar aqui verdadeiro a maior parte e vou colocar o F pequenininho aqui que o Felipe disse que é falso. E a letra I, o número 1 e o número 2, né, num conjunto está contido no conjunto A. O conjunto que tem o 1 e o 2 está contido no conjunto A. Letra I. Isso é verdade? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra I. Não, ninguém vai dizer falso, né? Vai todo mundo dizer verdadeiro. Beleza. Letra I, verdadeiro. Eu acho essa questão muito legal, porque ela explica muita coisa, né? A gente está discutindo um conceito elementar demais da teoria de conjunto, que é pertinência e inclusão. E aí a aula passada, ela fez exatamente isso. Ela disse a vocês o que era pertencer e o que era estar contido. E lá estava dizendo o seguinte: pertencer é uma relação entre um elemento e um conjunto. O elemento pertence ao conjunto. E a inclusão, um conjunto está contido em outro conjunto. E aí, quando é que um conjunto está contido no outro conjunto? Quando todo elemento do primeiro, que pertence ao primeiro, também pertence ao segundo. E a gente concluiu a aula passada com o conjunto das partes, onde o conjunto das partes é o conjunto dos subconjuntos. Então a gente viu que um conjunto pode ser visto como elemento de outro conjunto, né? Porque o conjunto das partes é um conjunto de subconjuntos, portanto é um conjunto de conjuntos. Logo, um conjunto pode ser visto como elemento de outro conjunto. A gente também argumentou assim: numa escola, você pode ver a escola como sendo um conjunto de salas de aula. Então os elementos da escola seriam as salas de aula. Só que as salas de aula são conjuntos de pessoas, de estudantes. Então as salas de aulas também são conjuntos. Portanto, você pode ver a sala de aula como um conjunto que é um elemento do conjunto escola, né? Então um conjunto como elemento de outro conjunto. E esses conceitos, eles ficam confusos. A gente passa pela teoria e não aprende. Estranho, né? Então esse exercício é para tentar eliminar de vez qualquer dúvida sobre esses conceitos. O conceito de pertinência e o conceito de inclusão. Então vamos resolver, né? Vamos às respostas. E aí vocês que deram as respostas, sabem as respostas que deram, vão saber aí se vocês acertaram ou erraram algum item. Bem, 100% da turma não acertou. Como eu sempre digo a vocês, nunca aconteceu. Por que não acertou? Porque houve dúvida, né? Que tem verdadeiro e falso, aqui tem verdadeiro e falso, aqui tem verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Então, impossível a turma toda ter acertado 100%. Então vamos lá, vamos responder agora. Vamos para as nossas respostas. As respostas corretas agora, vamos lá. Primeiro, ele te dá esse conjunto, né? O conjunto que tem o número 1. E aí ele pergunta, ele está contido no conjunto A? Veja, a relação que a gente tem aqui é uma relação de inclusão, tá? Essa relação é uma relação de inclusão. Então, isto daqui tem que ser um conjunto, esse daqui tem que ser um conjunto. Porque numa relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos. E realmente você tem dois conjuntos ali, né? À esquerda está o conjunto que só tem o 1 e à direita está o conjunto A. Então faz sentido perguntar se um conjunto está contido no outro. Agora, como é que a gente percebe se a resposta é verdadeira ou falso? A gente olha os elementos do primeiro conjunto e vê se eles também pertencem a um outro conjunto, porque é essa a definição de inclusão, né? Então vamos lá. Quais os elementos desse primeiro conjunto? Esse primeiro conjunto aqui tem apenas o número 1. O número 1 pertence ao conjunto A? Está aqui, ó. O número 1 pertence ao conjunto A. Portanto, todos os elementos desse conjunto daqui também são elementos do conjunto A. E isso daqui é verdadeiro.
acertaram a primeira questão. Verdade. Todos os elementos do primeiro conjunto também pertencem ao segundo conjunto, portanto, o primeiro conjunto realmente está contido no segundo. Aí vamos para a letra B. Agora, esse conjunto tem o número 1 e tem o número 2. Né? Tem o número 1 e tem o número 2. O número 1 e o número 2 pertencem ao conjunto A? Pertence, ó. Tá aqui o 1, tá aqui o 2. Esses dois elementos pertencem também a A. Então, de fato, este conjunto aqui, ele está contido nesse, porque todos os elementos desse conjunto estão também nesse. Ok, beleza, verdadeiro. Quem disse falso, eu não sei porque disse falso. Né? Aqui o certo é verdadeiro. Essa resposta é verdadeira. Né? Não, eita, perdão, desculpe. Eu estava falando inclusão, né? Perdão, refaz tudo o que eu disse, tá? Esqueça. Vamos recomeçar esse item. Eu não prestei atenção. Deixa eu falar direito. Perdão, esqueçam tudo que eu disse aqui. Eu não estou falando de inclusão dessa vez, né? Eita, quem está certo é quem botou falso, tá? Essa resposta aqui é falsa. Deixa eu marcar aqui logo o falso. A resposta aqui é falsa. A maioria da turma estava errada, só quem colocou falso está certo. Por quê? Porque quem está aqui é pertinência, gente. Não é inclusão. Se eu uso pertinência, então eu estou falando de elemento com conjunto. Elemento com conjunto. Então eu tenho que olhar se o que está à esquerda é um elemento do que está à direita. Aí eu vou lá, olha lá. Esse conjunto aqui, ele é um elemento do conjunto A? Não, não é. Ele seria um elemento do conjunto A se no conjunto A eu tivesse uma coisa assim. 1, 2. Por exemplo, aqui poderia ter o 3. Então aqui esse cara seria um elemento do conjunto A. Mas ele não é um elemento do conjunto A. Portanto, como ele não é um elemento do conjunto A, isso daqui não pertence ao A. Então a resposta certa aqui é falsa. Perdão pela minha desatenção. Eu tinha olhado como inclusão, mas ali é pertinência. Então a resposta certa é falsa. Uma ou outra pessoa que colocou falso acertou. Os que colocaram verdadeiros, que foi a maioria, erraram essa questão. Aí vamos para a letra C. Novamente é pertinência. É pertinência. Ele não está te perguntando sobre inclusão. Está perguntando sobre pertinência. Então ele está te perguntando, o que está à esquerda é um elemento do conjunto A? É isso que ele está te perguntando. Aí vamos lá. Olha aqui para o conjunto A. Deixa eu apagar que estou riscando demais, né? Aqui o conjunto A. Esse conjunto A tem isso daqui como elemento? Está aqui, ó. Esse cara é um elemento do conjunto A. Então, de fato, vale a pertinência. Então, isso daqui é verdadeiro. Isso daqui é verdadeiro. Essa resposta é verdadeira. Aqui a maioria acertou, né? Porque eu coloquei um V maior do que o F. A maioria disse verdadeiro. Esse cara, de fato, é um elemento desse. Mas pela resposta dada anteriormente, como a maioria disse verdadeiro, aí eu fico em dúvida se de fato entenderam. Porque esse cara não é um elemento aqui, mas esse é. Aí a letra D é bastante esclarecedora. Se você diz que é verdadeiro, que o conjunto unitário que tem o 3 é um elemento do conjunto A, então como é que você pode, na letra D, dizer que esse conjunto está contido no A? Vamos lá. Vamos para a letra D. A letra D está dizendo que este conjunto está contido nesse. Aqui, este conjunto pertence a esse. Aqui, este conjunto está sendo olhado como um elemento desse. Aqui não. Aqui, este conjunto está se perguntando se ele está contido em A. Então, para ele estar contido em A, é preciso que o número 3 pertença a A. E o número 3 não pertence a A. Esse conjunto A, ele poderia ser, por exemplo, assim, ó. Ele poderia ter o 1, como ele tem, o 2 poderia ter esse conjunto unitário 3 e poderia também ter o número 3. Aí isso seria verdadeiro. Isso daqui passava a ser verdadeiro. Mas o 3, ele não pertence ao A, tá? Deixa eu fazer essa chave aqui melhorzinho.
O 3, ele não pertence ao A. O 3 pertence a um conjunto unitário e o conjunto unitário é um elemento do A. Então essa daqui é falsa. Essa daqui não vi ninguém acertar. Eu ouvi um barulhinho. Adilson levantou a mão. Diga, Adilson. Professor, nesse caso, a letra D, se ele houvesse outras chaves, Sim. conjunto que tem um elemento conjunto 3, estaria contido em A, seria isso? Ah, você fala se eu tivesse chave sobre chave, né? Assim, por exemplo. Se ao invés do só o 3 aqui, eu tivesse assim. O 3 e de novo outra chave. Isso, seria isso. Aí é verdade. Esse é verdade. Tá? Porque aí o elemento desse conjunto é esse outro conjunto que só tem o 3. O elemento desse conjunto aqui é esse conjunto. Esse conjunto é elemento desse. Então, esse elemento, ele de fato está no A, ele aqui. Então, de fato, esse conjunto estaria contido nesse. Mas esse aqui não está. Esse não está porque o conjunto A não tem o número 3, como eu fiz aqui. Ou seja, isso daqui é diferente disso daqui. Certo? O fato desse cara daqui estar dentro do conjunto A não significa dizer que o 3 está no conjunto A. Quem está é o 3 com as chaves. É o 3 com uma determinada propriedade. Tá certo? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, dá um exemplo prático disso, um exemplo concreto. Por exemplo, quando você olha para uma planilha do Excel, uma coisa é você ter uma célula, né? Você pode olhar a célula como um elemento da planilha do Excel. Ela está vazia é uma coisa. Ela está com um elemento dentro é outra coisa. Então, quando você coloca uma chave ao redor de um elemento, você está dizendo que aquele elemento tem uma propriedade. Por exemplo, ele pode ter um endereço na planilha do Excel. O número 3 que vai estar na planilha é 115, né? Ele não é o mesmo 3 que está na planilha, está na célula 18. Então são 3 com propriedades diferentes. Então quando você coloca uma chave ao redor de um elemento, você está dizendo que aquele elemento tem uma propriedade que o associa a um conjunto. Então na hora em que eu coloco o 3 com uma chave aqui dentro do A, eu estou dizendo que esse 3 é um 3 com uma propriedade, não é só o 3 simplesmente. Na hora em que eu coloco duas chaves ao redor do 3, eu já estou dando mais uma propriedade. Então, este conjunto aqui, por exemplo, que tem duas chaves, que você acabou de falar, ele é diferente desse conjunto. O conjunto que tem uma chave só é porque ele tem uma determinada propriedade sobre o 3. O que tem duas já é uma outra propriedade. Tá? Então, por exemplo, aqui pode-se falar assim, aqui é o aluno, aqui já é a sala de aula, que tem o aluno dentro dela. Tá certo? É essa simbologia matemática. Na hora em que você coloca uma chave, o elemento não é mais só o elemento, ele já é um conjunto. E se você coloca duas chaves, já é um outro conjunto. Então aqui é falso, aqui não é verdadeiro, porque esse cara não está contido no A, tendo em vista de que o elemento dele, que é o número 3, não pertence ao conjunto A. O conjunto A não tem o número 3. O conjunto A tem um conjunto unitário que tem o 3. É diferente. Bem, então, letra V ou letra D, a maioria errou, né? Eu não vi ninguém colocar falso, vi praticamente todo mundo colocou verdadeiro. Se alguém colocou falso, eu não cheguei a ver. Bem, aí letra E. Esse conjunto está contido em A? Não. Por quê? Porque o A não tem o 3. Novamente. Coloquei essas letras todas aí justamente para ficar claro de que as propriedades, né, sobre essa questão da inclusão e da pertinência ficarem bem claras. Então, assim como a letra anterior não é verdadeira porque o número 3 não pertence ao A, essa letra também não é verdadeira porque ela de novo está considerando o 3 aqui. O 3 não é verdadeiro, o 3 não pertence ao A. O 3 não está aqui. Quem está aqui é o unitário que tem o 3. E aqui para completar eu coloquei de novo o 3. Agora o 3 pertence ao A? Não.
não pertence ao A, né? O 3 não pertence ao A. Aqui é falso, aqui vocês acertaram, não sei se entendendo ou não, aqui está tudo certo, realmente é falso, né? Porque o 3 não pertence ao A. Mas aqui de novo, ó, 3 pertence ao A, aí algumas pessoas disseram verdadeiro, um meio a meio aqui. E não pertence, o 3 não pertence ao A, o certo é o falso, não é o verdadeiro, ok? O certo é o falso. Aí vamos para aqui. Esse conjunto vazio, ele é um elemento do conjunto A? Não, ele não é. Olhe para aqui para dentro. Ele não está aí. Ele não está aí. Eu poderia ter o conjunto A, sim. Por exemplo, poderia ter esses elementos que aí estão, né, até o 3. E poderia ter também o conjunto vazio como elemento. O conjunto vazio pode ser elemento de um outro conjunto, mas não é desse conjunto A. O conjunto A não está lá com o conjunto vazio como elemento dele. O que a gente discutiu aqui e argumentou que era verdade foi que o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. O conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer outro conjunto. Por quê? Porque um conjunto é subconjunto do outro quando? Quando todo elemento do primeiro também pertence ao segundo. Certo? Então é assim que um conjunto é subconjunto do outro. E aí por que o vazio é subconjunto de todo mundo? Porque para ele não ser, ele teria que ter um elemento que não pertença aos outros conjuntos. Só que ele não tem. E aí como ele não tem elemento nenhum, a gente não pode dizer que ele não está contido nos outros conjuntos. Porque a gente não vai poder mostrar um elemento dele que não pertence ao outro. Por isso a gente aceita que o vazio está contido em qualquer outro conjunto. Mas eu não afirmei que ele era elemento de outro conjunto. Então na hora em que eu uso pertinência, aqui pertinência, isso faz com que isso seja falso. Tá? Falso. Era verdade se fosse inclusão, mas pertinência é falso. E nessa daqui eu peguei a turma inteira, né? Não vi ninguém dizer que era falso. Todo mundo caiu dizendo que era verdadeiro. Não é, tá? O vazio está contido. Ele não pertence. Ele não pertence. Bem, aí aqui alguém eu fez pergunta ou está querendo entrar? Caiu na risada, Realmente, peguei a turma inteira, Adilson. Então vamos lá, letra H. O 1, né, e o 3 são elementos de A? São, né? Está aqui o 1 e está aqui o 3. Eles são elementos. Portanto, este conjunto está contido nesse. Porque todos os elementos dele também pertencem a A. Essa é verdadeira. Ficou meio dividida, mas tinha mais verdadeiro do que falso. Então a maioria, de certa forma, acertou. Lucas, pode falar. Ou fez alguma? Professor, Oi. essa última eu tive uma dúvida porque eu suspeitei, acreditar que era necessário que a questão colocasse exatamente o que está anunciado. E aí, chave 2, do mesmo jeito, é como só tem um. Eu acho que somente um era aí. Eu fez chaves, aí eu suspeitei que seria fácil. Você está falando nesse aqui? Da H. Nessa aqui, né? Não, ó, ela é verdadeira porque o número 1 é elemento e o conjunto unitário que só tem o 3 também é elemento. Eu pensei que teria que haver também o 2. Não. Aí eu foi. Tá bom, legal. Mas aprendeu com isso, né? Ah, legal. É isso que importa. Que vá ficando muito claro para vocês a noção de inclusão e de pertinência, que é a principal noção, as principais noções que nós precisamos ter, né? Entender que conjunto tem uma definição cíclica, portanto não adianta ficar definindo o conjunto. Entender o que é inclusão, entender o que é pertinência, é o que a gente precisa sobre conjuntos nessa primeira parte que a gente fez. Tendo entendido isso é muito importante. E assim, depois vai ter aplicações dessas ideias, tá? Sutilmente aí na formação matemática de vocês vão estar com isso em mente o tempo todo. Daqui a pouco faço exemplos na geometria para vocês entenderem quanto isso é importante. Então olha só, aqui o último, o 1 e o 2 está contido em A? Tá, né? Verdadeiro também. Verdadeiro, aqui vocês acertaram tudo.
Essa vocês acertaram porque o 1 e o 2 são elementos de A. Portanto, esse conjunto está contido nesse. É verdade. Ok? Então, tirando o meu enganozinho ali na letra B, revisamos tudo direitinho. E acho que essa aprendizagem, esse exercício eu venho usando já há um bom tempo. Ele é interessante. Comandante Lima é conhecido como comandante. Você é militar, é de algum segmento, por isso que se chama comandante, ou é um apelido? Oi, professor, boa tarde. Ex-marinheiro. Eu tiro uma dúvida. Lá na letra B, naquele engano, eu acabei me atrapalhando também. Na letra B, né? Para ser verdadeiro, eles teriam que estar fora das chaves. Não, o fato de estar pertencente aqui, ó, pertence, né? A letra B está perguntando a você se esse conjunto 1 e 2 pertence a A. Aí, para usar pertence, o que tiver aqui tem que ser elemento. Aí, para ser elemento, tem que estar aqui dentro. E não tá, né? Porque para ser elemento, teria que estar alguma coisa assim, ó. O 1 e o 2 dentro de chaves. Aí você pode até colocar o 1 de novo aqui, o 2 de novo, o 3, não importa. Mas tinha que aparecer aqui como elemento o 1 e o 2 dentro de chaves. E aí não tem, né? Quando você olha para cá, você tem o 1 e o 2, mas separados. Ele não tem chave aqui, ó. Se tivesse chave aqui antes e depois, né? Aí aqui seria um elemento, mas não tem. Portanto, não posso usar pertinência. Inclusão era verdadeiro. Tá aqui, ó. Inclusão, inclusive a última letra. Inclusão é verdade. Mas pertinência não é, porque isso não é um elemento de A. Ficou claro, Lima? Ficou sim, entendi. Obrigado. Beleza, nada. Então, ótimo. Esse exercício eu uso ele já há um bom tempo. Um dia passaram para mim. E tem alguns livros por aí com exercícios muito interessantes, principalmente com vazios, né? Por exemplo, qual é o conjunto das partes do conjunto vazio? Bem, se a gente pensar que a quantidade de subconjuntos é 2 elevado ao número de conjuntos, o número de elementos, né, do conjunto, então, como o vazio não tem elemento nenhum, a quantidade de subconjuntos do vazio seria 2 elevado a 0. Então, um só elemento, que é ele mesmo. Oi, Lucas. Professor, se não é elemento, como nós definimos esse 1 e o 2 que está em A? Se não é elemento, como nós... Não, são os números 1 e 2, tá? Mas eles não são elementos de A. O que a gente está analisando é a relação que eles tenham com A, certo? Poderia ter desenhado um gatinho e um cachorrinho, né? E perguntado, está contido? Não, não está. Por quê? Porque não é elemento. O A, por definição, ele tem o número 1, tem o número 2 e tem um conjunto unitário que tem o 3. Esses são os elementos de A, né? Aí a pergunta ali na letra B é: o conjunto que tem o número 1 e o 2 é elemento de A? Não. Quem é elemento de A é o 1 sozinho, o 2 sozinho, mas o conjunto que tem os dois, não. Ou seja, os dois juntos com uma certa propriedade não é elemento de A. Entendeu? Quem é elemento de A é o 1 sozinho, o 2 sozinho, mas não aquele conjunto. Tranquilo. Isso, a última letra, inclusive, foi isso. Eu perguntei se estava contido na última letra, já para justamente dar essa resposta aqui, ó, para comparar com a letra B. Na letra B você tem a pertinência, isso não é verdade. Mas na letra I você tem a inclusão, aí sim é verdade. Ok? Obrigado. Nada. Eu acho esse exercício espetacular, acho que ele ensina muita coisa. Eu aprendi muito com ele, um dia que me passaram e eu sempre uso para poder concluir essa parte aqui da teoria. Bem, vamos tentar então continuar e ir levando nossos conhecimentos à frente. Ok? Então já falamos de pertinência e inclusão, agora vamos falar de união e interseção. Então, da mesma maneira que a gente rigorosamente tratou o conceito de inclusão e o conceito de pertinência, e só assim se aprende matemática, tá? Com esse rigor, aí agora a gente vai tratar com rigorosidade união e interseção. Mas antes um pouquinho, eu vou falar só um pouquinho mais sobre essa parte de inclusão de inclusão e pertinência na questão da geometria. Então, por exemplo, pense num plano, né? Você tem um plano, estou tentando fazer aqui em terceira dimensão, tá? Tridimensional.
Então você tem um plano, digamos um plano alfa. Note, você pode ver o plano como se ele fosse um conjunto de retas paralelas, assim, ó. Um monte de retas juntinhas que formariam o tal plano. O plano pode ser visto como um conjunto de retas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esse plano alfa, né? Alfa, ele é o seguinte conjunto. Ele é o conjunto das retas R, né? Tais que, aí as retas seriam essas aqui, as retas R's, RIs, né? Vou chamar aqui RI, tal que RI é paralela às RJs, né? Sei lá. Não encontrei uma linguagem legal para dizer. Mas o conjunto alfa, não vou nem escrever porque senão fica mal feito, né? Para não escrever errado. O conjunto alfa eu posso ver como um conjunto, de retas, para não escrever nada errado, mas dizer o que preciso dizer. Alfa é um conjunto de retas paralelas. Pronto, não disse nada errado. E eu acho que fui claro. Posso ver o plano alfa como um conjunto de retas. Ok? Então, quando eu digo isso, a reta é um elemento do conjunto alfa. A reta é um elemento do conjunto alfa. Mas eu também poderia dizer que alfa é um conjunto de planos, um conjunto de pontos. Um conjunto de pontos. Eu também posso olhar para o plano como sendo um conjunto de pontos e não como um conjunto de retas. Então, na hora que eu olho para o plano como um conjunto de retas, as retas são os elementos desse conjunto. Na hora que eu olho para o plano como um conjunto de pontos, os pontos são os elementos desse conjunto. Mas note que as retas também são conjuntos de pontos. Então você vê que a reta, apesar de ser um conjunto, ela pode ser vista como um elemento do outro conjunto, que é o plano. Tá certo? Então, em muitas situações do que vocês vão estudar de matemática daqui para frente, essa noção de pertinência e inclusão estará presente. Vocês vão falar de coisas do tipo interseção entre reta e plano, interseção entre duas retas, né? Interseção entre dois planos. Então a interseção entre dois planos vai ser uma reta, né? Se não forem paralelos, que pode ser vazio. E se não forem três planos aí já daria, se eles não forem paralelos, eles obrigatoriamente no espaço terão como interseção uma reta. Três planos já podem ter como interseção um único ponto, ou podem coincidir e ter um plano completo, né? Então, as interseções, por exemplo, falarão muito sobre isso. Dependendo das interseções que você tiver, você pode ter um conjunto de pontos como interseção de dois planos, que seria, no caso, uma reta. Ou pode ser que você, com três planos, você tenha como interseção um ponto só. Então, prestar atenção nessa coisa da inclusão e da pertinência vai ser útil para vocês em muita matemática que vem pela frente, tá? Não jogue fora esse conhecimento que você teve hoje, não. Ele é útil. Ele vai ser aplicado em muita coisa. Bem, então vamos lá. Vamos falar de união. Então, o que é unir? Unir dois conjuntos é você pegar todos os elementos que estão em um conjunto e pegar todos os elementos que estão no outro conjunto e colocar todo mundo num conjunto só. Então, eu pego todos os elementos do conjunto A e pego todos os elementos do conjunto B e junto. Coloco todos no mesmo conjunto e eu tenho o conjunto união. Note que, se os dois conjuntos tiverem elementos que pertencem aos dois, né? Ou seja, se existir interseção, você não precisa repetir o elemento duas vezes, né? Então, se você tiver, por exemplo, um conjunto A que tenha, por exemplo, aqui, ó, o conjunto A tem a letra C e o conjunto B também tem a letra C. Então, na hora que você vai escrever o conjunto união, você não precisa escrever o C duas vezes, escreve uma vez só. Mas você precisa juntar todo mundo. Então, aqui, por exemplo, tem o A, o B e o C e o D. Então, o conjunto união é A, B, C, D. Aqui você tem o A e o B, aqui você tem o A, o B, o C e o D. Veja que você não repetiu o A e o B duas vezes. Eles estão aqui e aqui, mas você só precisa escrever uma vez. Tá? Então, aqui A, B, C e aqui C, D, E. Então, A, B, C, D, E. Juntou todo mundo. Agora, o que acontece quando você junta com o vazio? Bem, não muda nada. O que não é vazio é o que aparece. Então, se você juntar o vazio com o vazio, o que vai ficar? O próprio vazio.
E aí aqui ele tenta dar uma interpretação para você por meio dos diagramas de Venn, né? Então, por exemplo, aqui é um caso em que você tem interseção. Por exemplo, você pode representar assim um caso como esse. Você pode dizer que aqui você tem os elementos A, B e o C, enquanto que nesse outro daqui você tem o C, o D e o E. Então, a junção do A com o B vai ter A, B, C, D, E. Já esse aqui é o caso em que um conjunto está contido no outro, né? O conjunto A está contido no conjunto B. Então, vamos pegar uma situação como essa. Aqui, ó, A e B são o que formam o conjunto A. Então, por exemplo, aqui eu tenho o elemento A e aqui eu tenho o elemento B. Enquanto que o conjunto B vai ter o A, o B, o C e o D. Então, quando você faz a união disso tudo é só o conjunto B, né? Porque o conjunto A já estava dentro do conjunto B. Já aqui é uma situação em que você tem interseção vazia. É uma coisa como essa aqui. Então, dentro do conjunto A, você tem o elemento A e o elemento B. No conjunto B, você tem o C e o D. Aí, quando você junta, fica todo mundo. A, B, C, D. Ok? Essa é a noção rasteira, assim, sobre união. É juntar todo mundo no mesmo conjunto. Meus professores costumavam brincar dizendo, é pegar todos os elementos e colocar no mesmo saco, né? Uma maneira intuitiva de pensar. Bem, vamos mais. União. Aí, propriedades da união. Se você unir um conjunto com ele mesmo, você não está acrescentando nenhum elemento. Então, vai ser o próprio conjunto, né? Está unindo um conjunto com ele mesmo. Vai dar ele mesmo. Aí essa propriedade é chamada de idempotência, né? Então, eles são... é uma propriedade idempotente. Se você pegar o conjunto A e unir com nada, ou seja, com vazio, pegou o conjunto A e uniu nada, não acrescentou nada, vai dar o próprio conjunto A. Então, o conjunto vazio, ele age como se fosse um elemento neutro, se a gente olhar isso daqui como uma operação. É como quando a gente vai somar um número com o número 0, né? A gente não muda o número, continua o número A. Então, nesse caso, o conjunto vazio, ele age como se ele fosse o 0, que a gente chama de elemento neutro da adição. É o elemento neutro da adição. Por quê? Porque o 0 somado com qualquer coisa não muda essa coisa, continua do mesmo jeito. Então, ele é um elemento neutro para a adição. Tá? Aí aqui ele fala da comutatividade. Juntar os elementos de A com os elementos de B é a mesma coisa que juntar os elementos de B com os elementos de A. Claro, né? Mudar a ordem como eu junto, se eu vou juntar no final todo mundo, não importa, né? Estou com 2 sacos de brinquedos. Então, se eu vou pegar os brinquedos do saco A e vou colocar dentro do saco B, ou se eu vou pegar os brinquedos do saco B e colocar dentro do saco A, os brinquedos que vão ficar no final é o mesmo, né? Não vai mudar nada. Então, a ordem não vai mudar nada, portanto, a união ela é comutativa. Aqui é a associatividade. Associatividade. O que eu estou dizendo aqui? Que se eu vou unir A com B e depois que eu unir os dois, eu passar a unir os elementos de C, isso não vai mudar nada do que eu deixar o A esperando, unir o B com o C e depois unir o A. A mesma história. Tenho 3 saquinhos, brinquedos, digamos, seja lá como que for. Aí eu pego o que está no saco A e junto com o que está no saco B, boto no saco. Depois de feito isso, eu pego os que estão no saco C e coloco tudo junto do que já estava do A e do B juntos antes. Aí eu vou ter um resultado. Ora, mas eu não quero fazer nessa ordem. Eu vou deixar os elementos do saco A esperando, vou juntar os do B e do C primeiro e depois é que eu vou colocar os elementos do A. Não vai mudar nada. O que vai ficar no saco final é a mesma coisa. Certo? Então, a união, ela é também associativa. Ora, mas isso é a nossa intuição. Como se demonstra isso? Bem, existem várias maneiras de escrever essas demonstrações, né? Aqui ele usou, por exemplo, linguagem de conjuntos. Não é a que eu mais gosto, mas como eu disse a vocês, não pretendo cobrar as demonstrações. Quero que vocês desenvolvam primeiro as intuições, até porque não vai faltar disciplina fazendo demonstrações aí para vocês, tá?
Mas, por exemplo, ele está fazendo uma demonstração de quê aqui? Acredito que da associatividade, né? Que ele está aqui fazendo A esse conjunto que tem uma certa propriedade P, ou seja, A é um X tal que P de X, vale Q de X. Bem, essa linguagem eu não vou usar, tá? Ele está demonstrando o quê? Ele está, analogamente, as demais decorrem das propriedades das proposições vistas no exercício 7. Bem, aí no exercício 7 vocês vão ver isso. Deixa eu ver, vou pegar uma delas e vou demonstrar do meu jeito para vocês verem como é que eu gosto da demonstração. Essa linguagem que ele usou aqui abaixo nesse nosso livro-texto não é a que eu vou usar, tá? Mas deixa eu demonstrar para vocês, para poder dizer a vocês que a demonstração que ele fez ali tem outra maneira de escrever. Então eu gosto de usar a linguagem de pertinência e inclusão, tá? É o que eu gosto mais, que é a linguagem clássica. Então, por exemplo, vamos provar que isso daqui é verdade. Então, vamos lá. Eita, a demonstração já está aqui embaixo. Eu esqueci de apagar na outra aula que eu fiz. Ele demonstrou o que aqui? Aqui. Estou mostrando que a união com A é o próprio A. Não, vou fazer essa não. Vou fazer a demonstração da associatividade, tá? Vamos lá. Eu quero provar que A união com B, união com C, é a mesma coisa que A união B união C. Quero provar isso daqui, essa igualdade. Então vamos lá, vamos relembrar o que foi dito na aula passada. A gente disse que dois conjuntos são iguais quando eu consegui mostrar que o primeiro está contido no segundo e depois que o segundo também está contido no primeiro. E aula passada eu fiz uma rápida demonstração de como é que a gente argumenta que um conjunto está contido no outro. Então eu vou fazer a primeira parte. Vou mostrar que o lado esquerdo dessa igualdade, o conjunto do lado esquerdo, está contido no conjunto do lado direito. Vamos lá. Então vou mudar a cor aqui para a gente poder demonstrar isso. Vamos demonstrar que essa igualdade é verdadeira usando a linguagem formal de conjuntos. Demonstração. Então, mesmo eu não cobrando nessa disciplina por enquanto essa formalidade, mas aprendam, porque vai ser fundamental para vocês durante esse curso. Então vamos lá. Como é que eu mostro que este conjunto está contido nesse? Então a gente faz assim, pega um elemento, né? Seja X pertencendo a esse conjunto. Esse conjunto é A união B união C. Peguei um X que pertence a esse conjunto do lado esquerdo. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Então, ser formal significa dizer que eu não posso usar a linguagem que eu quiser. Eu tenho que dizer exatamente o que está nas definições. Deixa eu acender as lâmpadas, está escurecendo. Eu tenho que dizer exatamente o que está nas definições, né? Então, eu estou dizendo ali que X pertence a esse conjunto, mas esse conjunto é uma união de conjuntos. Então, eu vou na definição de união e vou ver o que é que está dito aqui, se eu pego um elemento X, né, que pertence à união, se eu pegar X pertencendo a A união B, por essa definição, né, se o X pertence à união B, então o que que acontece? O X pertence a A ou o X pertence a B. É isso que eu tenho que dizer, pela definição de união. Então eu peguei aqui X pertencendo a esse conjunto, união com esse, né? Então ele pertence a esse conjunto ou ele pertence a esse conjunto. É isso que eu tenho que dizer. Então X pertence a A união B ou X pertence a C, né? Lembre-se, o que eu quero concluir? Eu quero concluir que o X pertence a isso daqui, né? Bem, o que eu vou concluir? O que eu vou seguir dizendo? Logo, né? Logo, essa palavra aqui você pode usar aqui se você quiser, então, seja lá o que for, mas vamos lá. X pertence a união B ou X pertence a C. Bem, o que significa X pertencer a união B? Logo, X pertence a A ou X pertence a B. É isso que significa X pertencer a A união B. Mas depois desse ou, ainda tem o outro ou, né? Que é o restante da frase. Ou X pertence a C.
Então, cheguei a essa conclusão, que eu tenho esses dois ous aqui. Ora, então eu posso olhar para esse segundo ou. X pertence a B ou X pertence a C. Volto de novo lá na definição. Se aqui fosse B e C, então eu diria que, né, se aqui fosse B e C, eu diria que X pertence a B ou X pertence a C. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou olhar para essa segunda parte e vou dizer que falar que pertence a B ou pertence a C significa dizer que pertence a B união C. Então, sei lá, qualquer palavra aqui, vou colocar assim, dessa forma, X pertence a A, estou só repetindo essa parte, ou X pertence a B união C. Eu substituí esse ou por B união C, por X pertencer a B união C. Bem, aí note o que aconteceu, ó. Aqui eu estava dizendo X pertence a A união B ou X pertence a C. Isso significava dizer que pertencia a esse conjunto união esse. Agora dizer isso daqui, o que é que significa? X pertence a A ou X pertence a B união C. Significa o seguinte, portanto, esse ou daqui, né, me garante que X pertence a A união, esse ou aqui vai ser substituído por união, né? Ou, então, união B união C. Então, X pertence a A união B união C, que é exatamente o que está aqui. Então, qual foi a conclusão? Peguei um elemento aqui e provei que ele também pertence a esse conjunto. O que eu concluí? Concluímos que se eu peguei um elemento aqui, eu provei que ele está aqui, significa dizer que todo elemento daqui vai estar aqui, né? Porque esse elemento é um elemento genérico, é um elemento formal. Então, esse conjunto está contido nesse. Então, concluímos que A união B união C está contido em A união B união C. Certo? Então, como eu disse a vocês, quero provar a igualdade entre dois conjuntos. Então, o que eu faço? Provo que o primeiro está contido no segundo. Depois eu provo que o segundo está contido no primeiro. Só que provar que o segundo está contido no primeiro é igualzinho ao que eu fiz, né? Vou pegar um elemento do lado direito e vou mostrar que ele está no lado esquerdo. O certo é fazer. Tem que escrever tudo isso de novo. Mas eu vou deixar como exercício para vocês, né? Então, mostrem de forma análoga. Façam isso para vocês mesmos, tá? Se quiserem mostrar lá no grupo como é que ficou, a gente olha para ver se ficou legal. Então, mostrem de forma análoga que esse lado direito está contido nesse lado esquerdo. Ou seja, que A união B união C está contido em A união B união C. Então vai fazer uma demonstração igualzinha a essa que eu fiz. Vai pegar X pertencendo a isso daqui, né? X pertence a A união B união C. Então X pertence a A ou pertence a B união C. Logo, né? X pertence a A ou pertence a B ou pertence a C. Aí dessa forma, aí você olha para o A ou B, né? X pertence a A ou pertence a B. Então diz que X pertence a A união B. Aí depois argumenta na linha seguinte que ele pertence a A união B ou a C, então ele pertence a esse lado daqui da igualdade. E aí provou que este conjunto está contido nesse. Ora, mas como este conjunto à esquerda está contido no conjunto da direita e depois o da direita está contido no conjunto da esquerda, então se este está contido nesse e este está contido nesse é porque eles são iguais. Certo? É essa a conclusão. Então, por fim, aí você afirma, né? Por fim, como A união B união C está contido
em A, união B, união C, e A, união B, união C, está contido em A, união B, união C, ou seja, como acontecem as duas inclusões, temos a igualdade, tá? Ou seja, temos o que a gente está querendo demonstrar, temos a igualdade. E pronto, você terminou a demonstração. Então, formalmente, é assim que se demonstra propriedades de conjuntos, tá? Não é fazendo desenho, porque nenhum desenho vai poder cumprir todas as possibilidades, vai poder cobrir todas as possibilidades. Então, não é só um desenho que vai demonstrar as coisas, é o formalismo, é a linguagem formal. Ah, professor, bateu um desespero, né? Tem que dominar essa linguagem formal. Normal. Esse desespero eu tive a vida inteira, ainda tenho. A gente vai passar a vida toda demonstrando e procurando a linguagem formal. Vai ser um pesquisador em matemática, vai ser um pesquisador em álgebra, vai fazer um doutorado em álgebra. Beleza, faz. O que mais vai fazer na vida é demonstrar coisas e vai submeter a outros pesquisadores. Os outros pesquisadores vão ler e ver se a sua demonstração está certa, né? Vai publicar um artigo numa revista sobre isso, vai passar por isso. Então, é para a vida toda, tá? Vai demonstrar para o professor, vai resolver o exercício para o professor ver se a demonstração está correta, se deu todos os passos corretamente. Vai, certo? É isso. Demonstrar é isso daí, faz parte da vida, não se assustem. Nessa primeira disciplina não pretendo cobrar, mas é uma realidade de vocês, tá? Vai existir na vida de vocês enquanto estudantes de matemática. Bem, então, outra linguagem aqui, item 7, a linguagem essa linguagem desses dois símbolos. Eu coloquei aqui só para lembrar a vocês dessa linguagem, né? Isso daqui, esse símbolo aqui, ele pode ser visto como símbolo de interseção, tá? E quando ele é ao contrário, pode ser visto como símbolo de união. Então, o que você lê aqui com esse símbolo assim, pode ver como união, e o que você vê como símbolo assim, você pode ver como interseção. Eu coloquei só para poder dizer isso. Não vou entrar muito nessa linguagem aqui. Nós vamos continuar com a nossa linguagem de conjuntos, que é a linguagem que eu pretendo destacar. Até porque eu sou algebrista, então aquela linguagem é mais de lógica. Quem quiser dar uma lida no capítulo 1, dá uma lida, leia, mas não é a linguagem que eu pretendo cobrar. Porque eu não acho necessário você ter aquela linguagem formal de lógica para poder dominar a linguagem formal de conjuntos. Dá para fazer em separado. E vocês talvez, acho que tem uma disciplina sobre lógica, né? Aí vocês, na disciplina de lógica, vocês exploram mais isso. Bem, dados dois conjuntos A e B, chama-se de interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Ora, é aqui a grande diferença, ó. Prestem bem atenção. I a B. Olha, tá passando aqui uma ambulância aqui por perto. Ela passa muito, porque eu moro aqui perto da Via Expressa, ali passa muito barulho. Bem, ó, note, aqui você tem o conectivo I. Aí vamos mais para frente aqui, ó. Vamos voltar para a união. O que é que você tinha? Ou. Então, olhem bem essas duas definições. A união B, X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Agora olha aqui. A interseção B, X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, a diferença das duas definições é só o I e o ou. Aquele ou é inclusivo. Quando eu digo que o X pertence a A ou pertence a B, pode ser que ele pertença aos dois. Não tem problema nessa definição. Agora, quando eu digo I, aí não. Tem que pertencer a um e tem que pertencer ao outro. Não é pegar todo mundo e colocar no mesmo saco. É olhar se existe algum elemento que está nos dois sacos ao mesmo tempo. Opa, esses sacos têm que estar costurados assim, né? Um no outro para poder o elemento estar nos dois ao mesmo tempo. Não tem como. Então, interseção é bem diferente da noção de união, né? É quase que totalmente, destacadamente diferente. Então, como é a ideia? A ideia é assim, ó. Por exemplo, olho para esse conjunto e olho para esse. Eu vou procurar quais são os elementos que estão nos dois. Ó, o B está aqui, o C também. Pronto, o B e o C. Então, isso é a interseção, o B e o C. O A não entra
o D não entra, o E não entra, porque não está nos dois. Já aqui, ó, o A e o B também estão aqui, então deu esse conjunto todo aqui, conjunto A. E esse? Esse tem o A, o B e o C, e aqui também o A, o B e o C, tá? São iguais, então a interseção é todo mundo, pertence aos dois. Estão em um e no outro. Agora, quando não tem ninguém nos dois, então a interseção é vazia, não há elementos nessa interseção. E também, quando eu vou pegar a interseção entre um conjunto que tem elementos e o conjunto vazio, ora, eu estou me perguntando quais são os elementos do vazio que estão dentro do meu conjunto que tem elementos. Não tem elemento no vazio. Então a interseção entre esses dois conjuntos é vazia. Portanto, a interseção entre um conjunto qualquer e o conjunto vazio é o conjunto vazio. Mesmo que seja vazio com vazio, né? Porque interseção entre vazio e vazio é vazio também. Então, seja qual for o conjunto, se eu fizer a interseção com o conjunto vazio, vai dar o conjunto vazio. A intuição é bem legal. Então, vê só, por exemplo, aqui, brincando com diagramas de Venn. Aqui, por exemplo, a situação em que a interseção é diferente do vazio, né? Mas os conjuntos não são iguais. Então, a situação como essa primeira aqui, você tem no conjunto A, você tem o elemento A e você tem os elementos B e C. Só que os elementos B e C estão nos dois, ele também pertence ao conjunto B. Já os elementos D e E estão no B, mas não estão no A. Certo? Bem, segundo, aqui é uma situação em que você tem o conjunto A totalmente contido no conjunto B. Essa situação aqui, né? Os elementos A e B pertencem ao conjunto A, mas eles também pertencem ao conjunto B, que também tem os elementos C e D. Então a interseção entre o conjunto A e o conjunto B é o conjunto A inteiro, né? O conjunto A todinho está dentro do B. Já essa situação aqui é uma situação em que você tem dois conjuntos disjuntos, né? Essa situação é que a gente diz assim, esses conjuntos são disjuntos, ou seja, não há elemento nenhum que esteja nos dois ao mesmo tempo. É quando a interseção é vazia. É uma situação como essa, né? Você tem o A, tem o B, tem o C e tem o D, mas não tem nenhum elemento entre os que esteja nos dois ao mesmo tempo. Então a interseção é vazia. Tá? Bem, aí propriedades. Se quiserem fazer alguma pergunta é só interromper, tá? Eu sei que esses conteúdos já foram vistos e revistos por muitos de vocês e sei que alguns se surpreenderam bastante com o exercício do início da aula porque não imaginavam que algum dia na vida iam errar algum exercício de inclusão e pertinência. Mas é exatamente, eu uso aquele exercício justamente para chamar a atenção de vocês de que por mais que vocês tenham feito séries iniciais, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e talvez até algum curso superior, mesmo que vocês tenham feito tudo isso, aqueles conceitos nunca foram amadurecidos plenamente. Por isso que é importante nunca olhar para nenhum desses conceitos como se eles fossem simples. Eles são sutis, tem que prestar atenção, tá? Inclusão, pertinência, união, interseção são conceitos sutis. Complementar também, que é onde a gente termina a parte de conjuntos praticamente. Bem, aí agora propriedades da interseção. Primeiro aqui, idempotência, ou seja, lembram que a gente disse aqui nas propriedades da união onde é que está? Aqui. Propriedades foram aqui, eu acho que aqui nessa parte, né? Acho que eu ergui demais a tela. Não, aqui foram nossos exercícios, gente. Aqui, união, propriedades, foi essa aqui. Aqui que eu ergui demais a tela. Pronto, aqui, ó, idempotência. A união A é o próprio A, idempotência, ou seja, um elemento com ele mesmo dá ele mesmo. Idem de identidade, né, e potência, porque é o elemento com ele mesmo, é como se fosse o quadrado, né? É como se você tivesse feito A ao quadrado, que é a união com o próprio A. Então, por isso que potência. E idem de identidade porque deu o próprio A, onde esse quadrado que eu estou falando aqui é a união. A operação que está sendo feita é a união. Aí aqui é a mesma coisa, temos a mesma propriedade para a potência, né? Vamos dizer de novo, A ao quadrado, só que agora a operação é a interseção e deu o próprio A. Por isso, idem de identidade, potência, idempotente.
A interseção com A é o próprio A. Ou seja, se eu for procurar os elementos que estão em A e estão também em A, é o próprio A, né? São todos os elementos de A. Então, se a gente for olhar pela definição, é isso que a gente está se perguntando. Quais são os elementos que estão em A e estão em A? Agora, a interseção com o universo. Ora, se você tem um universo, né? Todos os elementos que você vai trabalhar estão dentro de um certo conjunto. E dentro dele você tem o conjunto A, né? Que todos os conjuntos que você vai trabalhar tem que estar dentro do conjunto universo. Então a interseção entre esses dois conjuntos é o A inteiro, né? Porque o A está contido dentro do A, dentro do universo. É o que acontece aqui, ó. Se o A está contido no B, o B seria o universo, então a interseção é o A inteiro, né? É o que está acontecendo aqui. Se o universo for esse, e esse daqui está contido no universo, então vai dar ele todo. Então é isso que está dizendo aqui a história do elemento neutro. Então, no caso da união, o elemento neutro era o conjunto vazio. Unir um conjunto com o conjunto vazio dá o próprio conjunto. Ou seja, o conjunto vazio na união não altera o conjunto que você está trabalhando. E no caso da interseção, o conjunto que é o elemento neutro é o conjunto universo. Ou seja, fazer a interseção de um conjunto com o conjunto universo, ou seja, o conjunto de todos os elementos que você estará trabalhando, vai dar o conjunto todo. Então, o elemento neutro, no caso da interseção, não é o conjunto vazio, é o conjunto universo. A interseção também é comutativa, assim como a união. Então, na união a gente disse assim, né? Pegar os elementos de A, unir com os elementos de B, ou pegar os elementos de B para unir com os elementos de A, colocar tudo no mesmo saco, vai dar o mesmo resultado. No caso da interseção se eu olho no conjunto A e procuro os elementos que também estão em B, eu vou encontrar um certo conjunto. Agora, se eu fizer o contrário, se eu olhar para o conjunto B e procurar os elementos que também estão em A, os elementos que eu vou encontrar serão os mesmos do primeiro procedimento. Então, tanto faz olhar A interseção B, como olhar B interseção A, o resultado vai dar o mesmo. Portanto, a interseção também é comutativa. E a associatividade, né? Associatividade. Do mesmo jeito que aconteceu para a união, se eu fizer A união B união C, dava a mesma coisa que A união B, depois união C. Com a interseção é a mesma coisa. Eu posso deixar o A esperando, fazer B interseção C primeiro, né? Pego os elementos de B e C. Depois que eu encontrar, eu olho quais são os que estão em A. Ou eu posso fazer A interseção B, olho os elementos que estão em A e em B primeiro, depois eu olho se eles estão em C. Ela é também associativa. Bem, a demonstração que fizemos para o caso de união é parecidíssima com essa daqui. A diferença é que ao invés de estar usando o conectivo ou, como a gente fez lá, a gente troca por e. Mas a demonstração é basicamente a mesma, tá? Então a demonstração que fizemos aqui abaixo, se aqui fosse tudo interseção, seria assim, né? Se x pertence a A interseção B interseção C, então x pertence a A interseção B e x pertence a C, tá? Então onde tem ou, você troca por i e você tem exatamente a mesma demonstração, tá? Ou seja, a mesma demonstração não, são demonstrações diferentes. Mas você tem exatamente a outra demonstração, de forma análoga, simplesmente trocando ou por i. Tá? Para você ver, né, o quanto esses conceitos são de fato muito próximos. Ok. E aí, ele fez a observação aqui do conjunto disjuntos, né? Conjunto disjuntos, que eu já disse a vocês, acontece quando não há elemento que estejam no A e no B ao mesmo tempo. Portanto, quando a interseção é vazia. Propriedades. Propriedades de quê? Propriedades que juntam os dois. Juntam a união com a interseção. A propriedade da distributividade. Distributividade. Aqui, a distributividade da união sobre a interseção. E aqui, a distributividade da interseção sobre a união. Né? E aqui também uma outra distributividade interessante, né? Essa igualdade aqui, distributividade da reunião em relação à interseção e distributividade da interseção em relação à união. Bem, aí já é interessante, né? Bem, para mim pelo menos.
A gente passa todo o nosso estudo de ensino fundamental, médio e tudo, chega na universidade e a gente nunca parou para olhar os conjuntos e suas operações como se fossem coisas a prestar atenção neles, né? Que é o que vocês mais tarde vão aprender como estruturas algébricas. Uma estrutura algébrica é um conjunto com suas operações. Então, essa propriedade, a propriedade da distributividade, ela é interessante quando a gente fala em números, né? A gente vê que dá para distribuir a multiplicação sobre a adição, mas não dá para distribuir a adição sobre a multiplicação. Talvez seja desinteressante para muita gente, mas é a minha área de pesquisa, é a minha área de estudo, é a área que eu gosto, então para mim tem muito a ver. Então, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, ó. Quando você pega um número, eu vou colocar números mesmo ao invés de letras, espero que ninguém aqui seja do tipo que vai ficar agoniado porque tem letras, porque na matemática a gente sempre argumenta com letras, porque as letras representam todos os números. Aqueles que têm a necessidade de que o número seja realmente concreto, né, tem que só mexo, se botar letra eu não entendo mais matemática. Então pense duas vezes sobre o quanto você vai gostar de estudar matemática, porque matemática usa representação literal quase sempre para quase todas as áreas. Então vamos lá. Até a aplicada vai usar muita representação literal, tá? Então vamos lá. 2 vezes 3 mais 4, né? Só para colocar números pequenininhos. Veja aqui. 3 mais 4 dá 7, vezes 2 dá 14. A gente sabe que isso vai dar 14. Mas a propriedade distributiva diz que eu posso multiplicar o 2 pelo 3 primeiro, e depois multiplicar o 2 pelo 4, e depois somar. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Veja, acho que tem alguém querendo entrar. Então, veja, 2 vezes 3, 6. As multiplicações são feitas primeiro do que a adição, tá? 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Então, de fato, deu o mesmo resultado. Portanto, vale a propriedade de distribuir a multiplicação sobre a adição. Mas note que se aqui fosse adição e aqui fosse multiplicação, não era verdade, né? 2 mais 3 vezes 4. Quanto dá isso? Bem, primeiro você sempre multiplica. Então, 3 vezes 4. Aqui você pode somar primeiro que está entre parênteses, depois multiplica pelo 2. Mas aqui, independente de ter parênteses ou não, a multiplicação tinha que ser feita primeiro. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14, né? 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Tá. Agora, vamos distribuir a soma. Então, vamos pegar o 2 mais o 3, né? Se eu fosse distribuir assim, a soma sobre a multiplicação, eu teria 2 mais 3 vezes 2 mais 4. Né? Distribuir a adição em cima da multiplicação seria fazer isso, assim como a gente fez aqui, ó. Multiplicou aqui, ó. Multiplicou aqui e colocou o sinal de mais no meio. Então aqui a gente soma esse, bota o sinal de multiplicação no meio e soma o outro. Mas isso deu quanto? Deu 2 mais 3, 5, vezes 2 mais 4, 6. 5 vezes 6, 30. Não deu 14. Certo? Não deu 14. Portanto, não funciona. A adição não pode ser distribuída sobre a multiplicação. A multiplicação pode ser distribuída sobre a adição, mas a adição não é distribuída sobre a multiplicação. Ok? Então, propriedade algébrica. A distributividade é da multiplicação sobre a adição, mas não pode ser da adição sobre a multiplicação, isso nos números reais, nem nos complexos, né? Isso não é verdade. Ok. Então, vamos para a união e para a interseção. Aí acontece, a união ela se distribui sobre a interseção e a interseção também se distribui sobre a união. Acontece aí o vice-versa.
tá? É o que a gente vai ver aqui, ó. Aqui ele fez assim: A união, aí tem o próprio A e depois interseção B. Caramba, aqui você está com A e com A. Ele está dizendo que isso vai dar o próprio A. Aqui ele fez A, interseção A, união B. Né? Aqui você tem interseção sobre a união e aqui você tem união sobre a interseção. Essa propriedade aqui está dizendo que se eu pegar A e fizer a união sobre a interseção, eu vou poder fazer A união B, está aqui. É como se fosse a multiplicação, né? A vezes B mais A vezes C. Mas eu também posso inverter. Eu posso fazer A união B interseção C. Aí eu faço A união B, perdão, A interseção B, união, né, que é o símbolo do meio, e depois A interseção C. Eu posso distribuir esse nesse e depois nesse, usando essa operação de fora. Eu posso fazer A união B e depois fazer A união C, usando essa operação de fora, ok? Ou seja, vale a distributividade da união, que ele chama de reunião aqui, em relação à interseção, como vale também da interseção em relação à união. Só sai pelo meu formalismo de sempre, então vou fazer pelo formalismo. Vamos mostrar que isso é verdade. Como é que eu mostro isso? Vou fazer assim, tá? Vou demonstrar que isso é verdade. Demonstração. Perdão aí pela pequena falha. Eu tentei argumentar com esse e esse para provar primeiro e não consegui. Todos acompanharam isso? Notaram essa minha dificuldade? Sim, professor. Eu tentei usar a terceira e a quarta para provar a primeira e não consegui. Então vou ter que usar o formalismo. Alguém está querendo entrar. Deixa eu permitir. Deixa eu voltar lá. Não consegui usando esse. Talvez até dê para fazer e eu não consegui. Então vou pela maneira que eu vou me sentir mais seguro de fazer. Vou pegar esse daqui e mostrar que isso é igual a A, tá? E vice-versa. Tem que demonstrar indo e voltando, né? Já que é uma igualdade de dois conjuntos. Tá bom? Então vamos mostrar que esse conjunto está contido nesse. Então seja X que pertence a A união A interseção B. Vamos ver se isso daí realmente é só X que pertence a A. Bem, isso daqui vai ser igual ao quê? Isso vai ser, já que é união, né? Então o que é que nos diz a nossa definição? Seja X igual a isso. Opa. Então, o que acontece com o X? X pertence a A ou X pertence a A interseção B. Ok? Tudo bem até aí nessa parte da demonstração? Sim, professor. Porque eu estou usando a união aqui, tá? Então pertence a A ou pertence a isso. Certo? Aí logo, o que vai acontecer com o X? X pertence a A ou... Aí o que significa aqui? X pertence a A interseção B. Significa que X pertence a A e X pertence a B. Certo? Oi. Mas aí nesse caso, pensando aqui na última linha que o senhor rabiscou aí à esquerda. Não, à esquerda. Certo. Isso aqui. Não já estaria aprovado, não? Vamos ver. Já que o X pertence a A e pertence a B. O X pertence a A e o X pertence a B. Aí eu tenho o X pertence... Aí quando faz a união Tá. de A... Não tem. A demonstração já sai aqui. Eu desisti dela antes do tempo, né? Isso que você está me avisando também. Porque olha bem, é como você disse mesmo. Se eu estou dizendo a você que o X tem que pertencer a A e o X tem que pertencer a B, aí obrigatoriamente o X pertence a A. Eu já posso concluir aqui, né? Daí X pertence a A, obrigatoriamente. Porque não pode acontecer, né? Não pode acontecer X pertence a A e X pertence a B sem o X pertencer a A. Ok? Você tem razão. Todos entenderam isso? Ó? Então, peguei um X que pertence a esse conjunto, né? Seja X... Né? Vou recomeçar a demonstração, tá? Vamos demonstrar a primeira. Vamos lá. Vamos demonstrar a primeira. Seja X pertencendo a A união B, né? E A união A interseção B.
Então, x pertence a A ou x pertence à interseção B por causa dessa união aqui. Logo, x pertence a A ou x pertence a A e x pertence a B. Bem, aí x pertence a A ou x pertence a A não tem importância, né? Esses dois aqui significaria dizer que x pertence a A união A, né? Você pode até escrever assim. Daí x pertence a A. Vamos escrever isso. Vamos escrever A união A. X pertence a A. Talvez fique mais claro se eu escrever assim. X pertence a A união A e x pertence a B, ok? Pode ser desse jeito? Que eu olho para esse ou e digo isso. Certo? Então, dessa forma, x pertence a A, né? Porque a união A é o próprio A, e x pertence a B. Foi essa a minha conclusão. Tudo bem? Mas o que é que eu estou querendo demonstrar? Não posso perder de vista o que eu quero demonstrar. Eu quero demonstrar que o lado esquerdo está contido no lado direito. Significa dizer que todo elemento que eu pegar do lado esquerdo tem que estar também do lado direito. O que foi que eu concluí? Eu concluí que o x pertence ao A e ele também pertence ao B. Mas aí eu desprezo o fato de que ele pertence ao B. Eu só uso o fato de que ele tem que pertencer ao A. Eu não estou nem aí para o fato dele pertencer ao B, mas ele obrigatoriamente pertence ao A. Então, por isso que eu posso concluir, ó. Dessa forma, eu concluí que x pertence a A e x pertence a B, particularmente, dessa afirmativa aqui, né, pertence a A e pertence a B, eu posso olhar só para uma delas, x pertence a A. Então, note, veja o que foi que eu comecei e como foi que eu terminei. Eu comecei, seja x que pertence a esse lado esquerdo aqui. Qual foi a minha conclusão? A minha conclusão foi que ele também vai pertencer ao lado direito. Então, o que nós concluímos? Concluímos que esse conjunto A, esse conjunto A união A interseção B, ele está contido em A, porque eu peguei um elemento genérico dele e mostrei que ele está no outro. Então a primeira inclusão já está demonstrada, tá? Aí a outra inclusão é óbvia, né? A outra inclusão é melhor do que essa. Oi, Adilson, diga aí. Professor, eu acho que além de contido, a gente poderia afirmar que eles são iguais, porque senão todo número diferente x, todo número que está em A e não está em B, isso faz parte de B. Sim, sim. A gente pode afirmar, mas veja bem, a gente tem que argumentar conforme as definições que a gente tem, certo? Que é verdade, a gente pode afirmar porque é verdade, a gente já até olhou nos diagramas de Venn. Mas o que a gente tem que fazer é formalizar de tal maneira que a gente cerque essa informação pelas definições que a gente tem. A gente conseguiu ir do lado esquerdo para o lado direito usando as definições. Aí agora a gente tem que fazer do lado direito para o lado esquerdo também usando as definições. Tá certo? Essa questão da demonstração, professor, poderia demonstrar com x e y, por exemplo? Pode. Se você quiser. Mostrando que y não pertence a A, tá, mas pertence a B. Y não pertence a A, mas pertence a B. Como é que seria esse argumento? Você está querendo demonstrar que lado das coisas agora? Demonstrar aqui que ele não só está contido, como ele é igual a A. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu que minha estratégia está sendo mostrar que o lado esquerdo está contido no lado direito, e agora eu quero mostrar que o lado direito está contido no lado esquerdo? Ah, tá, desculpa. Entendeu? É por isso que eu não estou falando logo da igualdade. Ah, tá. Entendeu? Porque eu estou querendo usar o argumento da dupla inclusão, porque aí resolve tudo de uma vez. Entendi. É mais difícil ficar argumentando a igualdade de uma só vez do que argumentar os dois lados. Tá certo? Então, por exemplo, agora eu vou demonstrar o contrário. Ó. Eu concluí que o lado esquerdo está contido no direito, né?
Aí agora eu vou argumentar que o direito está contido no esquerdo. Ou seja, todo elemento que está em A está nessa união. Certo? Mas isso é verdade, né? Porque essa união contém A. Se você tem o próprio A aqui, essa união naturalmente vai conter o A. Mas a gente precisa argumentar a inclusão contrária. Então vamos lá. Vou mudar até a cor novamente. Então vamos lá. Por outro lado, né? Vamos olhar agora o outro lado. Demonstração é uma redação, tá, gente? Então é uma coisa particular. O Adilson pode encontrar uma demonstração muito melhor que a minha. Qualquer um de vocês pode encontrar uma demonstração muito melhor que a minha. Eu só estou buscando uma que argumente bem que isso é verdade. Diagrama de Venn sozinho não poderia. E como eu estou dando uma aula, eu sou obrigado, na minha forma de ver, a argumentar até mostrar que isso é verdade. Então agora eu quero mostrar que o lado direito está contido no lado esquerdo. Então, eu vou demonstrar como. Eu vou usar uma técnica diferente. Eu agora quero mostrar que o A está contido no B. Ou seja, que o A está contido nesse conjunto aqui. O lado direito está contido no lado esquerdo. Aí, por outro lado, vamos fazer assim. Eu vou negar, né? Eu vou supor que exista um elemento desse conjunto que não está nesse. Certo? Seria possível? Ou é melhor ir logo direto? Se eu pegar um elemento que está nesse conjunto, obrigatoriamente ele vai ter que estar nessa união, né? Porque essa união tem o próprio A. Bem, por outro lado, acho que dá para dizer direto assim. Supor que o lado do A é diferente da união com a interseção. Não tem como, né? Se Y pertencer a A, né? Eu posso afirmar direto. Então, Y pertence a A ou Y pertence a A interseção B. Dá para fazer direto, né? Então, se o Y pertence ao A, então ele particularmente pertence ao A ou a esse. Porque o simples fato dele estar aqui, ele já cumpre esse conectivo ou aqui, certo? Portanto, eu posso afirmar diretamente que ele já está no outro conjunto. Portanto, Y pertence a A ou Y pertence a A e Y pertence a B, né? Usando a definição, porque aqui o Y estaria na interseção. E aí dizer isso, eu posso esquecer o I e olhar para esses dois aqui. Ou seja, né? Posso dizer assim, ou seja, Y pertence a A e Y pertence a B. Ou se você preferir, eu posso olhar para o ou e dizer Y pertence a união A e Y pertence a B. Aí posso usar até um ou seja de novo e dizer assim, Y pertence a A, porque Y pertence a união A Y pertence a A, mas aí eu estou fugindo da minha, deixa eu ver o que eu quero fazer. Eu já cheguei nisso daqui já faz tempo, né? Então eu não preciso ficar argumentando tanto, porque está aqui, ó, já não preciso argumentar tão longamente, né? Portanto, já posso dizer direto, porque se o Y pertence a A, então o Y pertence a A ou o Y pertence a isso. Portanto, Y pertence a A união Y ou A interseção B. Pronto, isso já posso afirmar porque esse ou já me garante isso, né? Pertencer a um significa pertencer ao ou. E se pertence ao ou aqui, né, um ou o outro, então automaticamente pertence à união. Então, concluímos que esse outro conjunto, o conjunto A, está contido em A união A interseção B. Então, as duas inclusões provam o que a gente queria, né? As duas inclusões provam o que queríamos.
As duas inclusões que eu estou falando são essa aqui e essa aqui. Tá? Então essas duas inclusões provam o que a gente queria. E isso demonstra o resultado. Ok. Como disse a vocês, é um formalismo que vocês vão estudar com um pouquinho mais de cuidado mais na frente em outras disciplinas. Mas aqui o que foi que a gente concluiu? A gente concluiu que essa propriedade aqui vale. Né? A gente concluiu que essa propriedade vale. Aí vale também essa daqui de maneira análoga, o jeito de demonstrar seria parecidíssimo com esse. Né? Vale a distributividade, tanto no sentido como no outro, como eu afirmei, né? Diferente do que acontece com os números. E aqui tem uma demonstraçãozinha de um exercíciozinho simples, que ele prove que este conjunto está contido nesse. Veja como é a demonstração, né? Ele coloca aqui, ó, se o x pertenceu a A, então, se você quiser usar em linguagem normal, x pertence a A ou x pertence a B, né? Obrigatoriamente. É o mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Ele usou a mesma ideia que eu fiz aqui, ó. Se o y pertence ao A, então o y pertence ao próprio A ou a alguma outra coisa, né? Ele usou a mesma ideia aqui, ó. Se o x pertence ao A, eu posso afirmar que o x pertence ao A ou o x pertence ao B. Consequentemente, eu tenho que, se um elemento está aqui, ele também está aqui. Ele está usando essa mesma técnica que eu usei aqui. Peguei um elemento que está no A e afirmei que ele está no A ou em outro conjunto. Vai ser sempre verdadeiro. Né? Aí ele diz que é uma implicação verdadeira, qualquer que seja o x, portanto eu tenho que este conjunto está contido nesse. Ele usou a mesma ideia nesse exercício. Então, isso já deixa para você a noção de que se você algum dia estiver demonstrando alguma coisa, uma inclusão, né? Você quer mostrar que um conjunto A está contido na união ou na interseção, na interseção não dá, mas na união sempre dá. Na união desse conjunto A com qualquer outra coisa, então você pode dizer, se o x pertence ao A, então o x pertence ao A união com qualquer outra coisa. Né? Porque se ele pertence ao A, ele vai entrar na união. Porque lembre-se que a união é pegar tudo e colocar no mesmo saco. Então, vai ser sempre verdadeiro, tá? Essa passagem aí a gente sempre pode usar. Pronto, desculpem aí essa complicação em relação a essa primeira, porque eu não tinha visto que era tão chatinho de fazer. Só vi agora quando fui fazer com vocês. Bem, diferença. Tenho 6 minutos. Vou concluir essa parte até a parte de complementar, tá? Aí a gente termina a aula. Diferença. O que é a diferença entre dois conjuntos? Então, falar do conjunto A menos B é pegar todos os elementos que estão no A, mas não estão no B. Ok? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um conjunto que tem o A, o B e o C. Veja que existe o B e o C que está no A e o B e o C que também está no B. Então, esse e esse, né, não podem estar na diferença. O fato de estarem aqui no B tira da diferença. Então, só sobrou o A. Então, o conjunto A menos o conjunto B só deu o elemento A. É o único elemento que está no A, mas não está no B. Aí, nessa situação aqui, eu tenho o elemento A, que está aqui, e eu tenho de novo o B e o C, que está nos dois. Então, eu tiro os que estão nos dois, sobra só o A. E nessa situação aqui, tanto A quanto B não estão aqui. Portanto, eu não tiro ninguém do A. Fica todo mundo, deu o próprio A. E nessa última, o A e o B estão nos dois. Então, eu tenho que tirar do A todos os elementos. Não ficou nada, só fica o vazio. Né? Então, é isso. Você não olha de fato para o B, você só olha para o A. No A menos B, você olha quais são os elementos do A que não estejam no B. Então, quem é que está no A e não está no B aqui? Só o elemento A. Quem é que está no A e não está no B aqui? Só o elemento A. Quem é que está no A e não está no B aqui? Todo mundo, o A e o B. Então, deu AB. Quem está no A e não está no B? Ninguém. Então, saiu. Tá certo? Você sempre vai tirar só os elementos do A. O que sobrar em B, não interessa. Os elementos que estão em B e não estão no A, não interessam. Eles não entram na nossa diferença. A nossa diferença é só em relação ao A. Né? Então, olhando aqui para diagramas. Aqui, por exemplo, ele fala numa interseção em que um conjunto não está contido no outro. Vamos olhar esses casos aqui um por um. Por exemplo, essa situação aqui.
Eu tenho um elemento que está no A, eu tenho uma interseção e existem elementos no B. Então, é uma situação como essa, né? Você tem aqui o elemento A, ele está no A, e aí você tem o B e o C, que está nos dois, e aqui você ainda tem o D e o E. Então, quando você vai olhar os elementos que estão no A, mas não estão no B, só tem o A. O B e o C estão no B, então não servem. Então, é essa situação aqui, a primeira. A segunda, você só tem o A de novo. É a mesma situação, né? Só que nessa segunda, o B e o C estão aqui e o B não tem ninguém a mais. Essa segunda situação é a situação em que não tem ninguém aqui, né? O conjunto B seria só o B e o C. Ou seja, o conjunto B está contido dentro do A. Então a situação na verdade é essa aqui, né? B e C pertencem ao A. Só que o A tem ainda, além dele, tem esse. Então nesse caso a diferença é só esse elemento aqui. Então essa daqui é a primeira situação, essa daqui é a segunda situação. É a situação em que o B está contido no A. Já aqui, o A não tem interseção nenhuma com o B. Então o A tem o A e o B, enquanto que o B tem o C, o D, o E e o F. Então não tem nada para tirar daqui. Então a resposta da diferença entre os dois é o A inteiro, todo o A. E nessa situação aqui, né, essa daqui é a terceira situação, e nessa situação aqui você tem que o A e o B pertencem ao B. Então o conjunto A, ele está totalmente contido no conjunto B. O conjunto B, além de ter o A e o B, ainda tem o C, o D e o E. Então, como você vai tirar os elementos do A que não estão no B, aí não tem, todo mundo que está no A está no B também. Então você tira todos os elementos do A e o que fica é o vazio. Essa é a quarta situação, que a resposta é vazia. Ok. Acho que ficou claro, né? Então, 39. A noção de complementar. Essa noção de complementar eu me preocupo um pouco. Sei que falta um minutinho só, mas deixa eu concluir a ideia. Essa noção de complementar eu me preocupa um pouco porque eu vejo erros nos livros, tá? O complementar, ele é a diferença. Ele é a diferença, mas com uma condição. Um tem que estar contido no outro. Não se fala em complementar se um não estiver contido no outro. E tem livro por aí afora que escreve isso errado, tá? Então tomem cuidado quando vocês estiverem na vida profissional de vocês. Um conjunto só é o complementar quando um está contido no outro. Então aqui a gente fala do complementar do B no A. Você vai complementar o B até ele ficar do tamanho do A. Ou seja, você vai pegar os elementos que estão no B, no A, mas não estão no B. Ou seja, o complementar, deixa eu ver como é a anotação que ele faz aqui, né? O complementar do conjunto B no conjunto A, ele nada mais é, vem aqui, do que o A menos o B. Então, o complementar do conjunto B no conjunto A é você pegar os elementos que estão no A, mas não estão no B. Portanto, é o A menos B. São os elementos que faltam, né? Faltam no B para você chegar no A. Ele dá esses exemplos aqui, ó. Dá esses exemplos aí. Vamos tentar escrever esses exemplos aqui dentro desse diagrama. Então, ele diz para você que o conjunto A é o A, B, C, D, E. O B, como está contido no A, tem o C, tem o D e tem o E. Então, o que é que falta no B para complementar o A? Falta o A e o B. Então, o A e o B são elementos que estão no A, mas não estão no B. Portanto, o complementar do B em relação ao A é o A menos o B. Ou seja, são os elementos que estão no A, mas não estão no B. Então, só sobra ali o elemento A e o elemento B. Então, essa diferença só tem o A e o B. Aí, esse caso aqui, o A e o B são iguais. Então você está numa situação em que o A e o B são iguais. Então, quando você vai pegar os elementos que estão no A, mas não estão no B, aí não sobra ninguém. O complementar do B em relação ao A é a mesma coisa que o complementar do A em relação ao B, que eles são iguais, vai ser o vazio. Todos os elementos que estão em um também estão no outro. Então, nesse caso é vazio. E aqui a situação em que um deles é vazio. Bem, aí o que está vazio tem que ser sempre o de dentro, né?
Porque se o A for vazio também, então tem que ser vazio e vazio. E aí complementar do vazio no vazio é o próprio vazio, porque seriam iguais. Seriam como no segundo caso. Mas nesse caso, se o complementar é do vazio, o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que eu tenho o conjunto A, né? Tenho o conjunto A e o conjunto vazio. O conjunto vazio não tem elemento nenhum. Então, para eu complementar o conjunto vazio e ele ficar igualzinho ao A, eu tenho que pegar todos os elementos que estão no A. Todos os elementos do conjunto A vão me servir. Portanto, o complementar do vazio no conjunto A é o conjunto A. Porque nada mais é do que A menos vazio. Então é A. Tá certo? É o conjunto A menos o vazio. Então é o conjunto A. Tem alguém tentando entrar? Tá? É o conjunto A. E aí a gente chegou no complementar. Deixa eu ver quantas telas eu teria aqui. É só mais uma, só essa tela aqui e a gente termina. Então, propriedades da complementação. O complementar do B no A, interseção com o B, é o vazio. Ou seja, ele está dizendo a você essa situação aqui, né? Agora é legal porque está sempre um contido no outro. Eu fiz uns desenhos aqui que podem ajudar. Deixa eu ver se é melhor usá-lo. Acho que sim. Dá para usar esse desenho aqui. Deixa eu apagar esse. Pronto. Então, o complementar do conjunto B no conjunto A. Aí ele está dizendo o seguinte. Se eu fizer a interseção do complementar do B no conjunto A com o conjunto B, vai dar vazio. Porque a interseção do B no A, ou o complementar do B no A, são os elementos que estão aqui no A, mas eles não estão no B. Então, os elementos que estão aqui no A e não estão no B, eles não estão no B. Portanto, a interseção entre esse conjunto que eu estou desenhando aqui, que eu estou riscando, e o conjunto B, a interseção é vazia. Tem sentido, né? Complementar do B no A são os elementos que estão aqui na parte verde, na parte que eu risquei de verde. E aí, quando eu faço a interseção dos elementos que estão aqui com os elementos de B, não tem nenhum. Agora, o complementar do B no A, ou seja, A menos B, união com o B. Bem, aí eu vou juntar esses elementos que estão aqui na parte verde com os elementos do B. Então, vai dar o conjunto A todinho. Ok? Vai dar o conjunto A. Complementar do A no A mesmo. O complementar do A no A mesmo, né? Ou seja, quais são os elementos que eu tenho no A que faltam para completar o próprio A? Nenhum. Ou seja, é A menos A. Isso é vazio. Vazio. Então, complementar de A no A é vazio. Agora, complementar do vazio no A. Complementar do vazio no A. Complementar do vazio no A é A menos vazio, que é A, né? Se do A eu não vou tirar nada, vai ficar o próprio A. Então, complementar do vazio no A é o próprio A. Agora aqui, você vai complementar em relação ao A, o complementar do B no A. Então, o que você vai estar fazendo é o complementar em relação ao A de A menos B. Ora, se você do A você tirou o B e depois você vai tirar do A isso que você tirou, o que vai ficar? Vai ficar que você vai tirar do A o que você tirou do A em relação ao B. Né? Isso daqui é A menos B e você depois vai fazer A menos isso. Ora, esses aqui são os elementos que estão no A e não estão no B. Né? Os elementos que estão no A e não estão no B. Se você vai e tira os elementos que estão no A e não estão no B do próprio A, o que vai sobrar só são os elementos que estão no B. Né? Então você tem o A e tem o B. Aí você vai tirar do A os elementos que estão... Você vai tirar do A os elementos que estão em B. Então o que vai sobrar? Você vai tirar do A os elementos que não estão em B. Perdão, você vai tirar do A os elementos que estão em B, né? Você vai fazer o A menos B. Então você vai estar com essa parte verde, né? Você vai estar com essa parte verde. Aí depois você vai tirar do A essa parte verde. O que vai sobrar? O B, né? Vou repetir. Você vai tirar do A
os elementos que estão em B. O que vai ficar? Vai ficar a parte verde. Ok. É essa primeira parte daqui de dentro. Vai dar a parte verde. Agora você vai pegar o A todo e vai tirar a parte verde. O que vai sobrar? O B. Então tá certo. Ok. Complementar do complementar dá de volta ao próprio B. Agora aqui. Essa última aqui. Vamos lá. Como essa aqui. Complementar de B interseção C. Agora você precisa de um conjunto C. É por isso que eu tinha um outro. O B interseção C vai ter que estar dentro, né? O B interseção C, deixa eu colocar aqui mais o conjunto. Formas. Deixa eu pegar mais uma circunferência aqui. Então você tem um conjunto C. Você tem um conjunto C. Então você tem B, tem C, e aí você tem B interseção C. Aí você quer o complementar do B interseção C no A, né? Então vai ser todo mundo que tiver aqui fora dessa parte que eu marquei. Vai ser todo mundo que tiver fora dessa parte que eu marquei. Agora ele está dizendo que isso vai ser a união desses dois complementares. Vamos desenhar a união desses dois complementares. Tá aqui a interseção. Bem, lembre-se que o conjunto que nós temos do lado esquerdo é todo mundo menos o que está aqui, tá? Todo mundo menos essa parte verde. Agora vamos olhar a união de complementar do B no A e complementar do C no A. Complementar no B no A eu vou marcar em vermelho. Então complementar do B no A seria isso tudo aqui, né? Todo mundo que está fora do B, mas que esteja no A. Complementar do B no A é todo mundo que está fora do B, mas que está no A. E o outro é o complementar do C no A. Então é todo mundo que está no A, mas que não esteja no C. Perdão, todo mundo que está no A, mas não esteja no C. Eu exagerei um pouquinho aqui nessa linha. Tirar. Todo mundo que está no A, mas não esteja no C. Todo mundo que está no A, não esteja no C. Errei de novo ali naquela linha. Deixa eu ajeitar. Não vale aqui a parte que está no C. Agora dê uma olhada. Quando você junta a parte azul com a parte vermelha, é justamente tudo menos a parte verde. Então do lado esquerdo é tudo menos a parte verde. Do lado, esse daqui é a parte vermelha, esse daqui é a parte azul. Quando você junta a parte vermelha com a parte azul, é exatamente tudo menos a parte verde. Então essa igualdade aqui é verdadeira. Tá? Ficou claro isso? Tem que olhar com cuidado, né? Com carinho. Depois vocês podem ver a aula de novo e dar uma olhada nisso que foi dito agora. Bem, vamos mais essa. Essa daqui já olhei. Agora vamos ver essa daqui. Complementar da união de B com o C em relação ao A. Bem, o complementar da união do B com o C em relação ao A é todo mundo que está no A, mas que não esteja na união do B com o C. Ou seja, está todo mundo aqui fora, nessa parte aqui que eu estou colocando em azul, todo mundo que está no A, mas não está na união do B com o C. Então é essa parte em azul aqui que eu estou destacando. Ok. Essa parte em azul. Veja que agora eu posso realmente argumentar só com o diagrama de Venn, porque é obrigado um conjunto estar contido no outro. Eu não tenho a situação de não estar contido. Tem que argumentar em relação ao vazio. Em relação ao vazio a gente não está argumentando. Mas, bem, para desenvolver a intuição tá bom. Então, complementar de B união C em relação ao A. É isso, essa parte em azul que está aqui. Agora vamos ver que essa parte em azul é a interseção dessas duas partes. Então vamos lá, vamos desenhar em B o complementar do B em relação ao A. Bem, se o B é esse aqui, né? Opa. Se o B é esse aí, então o que é o complementar do B em relação ao A? O complementar do B em relação ao A é tudo isso que eu vou desenhar aqui em verde, né?
é todo mundo que está no A, mas não está no B. Então, essa parte que está aqui no C também está nesse conjunto. Então, o verde é esse meu primeiro complementar aqui. É o meu verde. Esse lado esquerdo aqui é o meu azul. Agora vamos pegar o vermelho para fazer o complementar do C, né? O conjunto C é esse conjunto aqui. E aí eu vou fazer o complementar do C em relação ao A. Então vai ser todo mundo aqui que está no A, mas não está no C. Está no A, mas não está no C. É a minha parte em vermelho. Está no A, mas não está no C. O que essa igualdade está afirmando? Ela está afirmando que a interseção entre o verde e o vermelho é o azul. Ou seja, nos lugares em que você tem verde e vermelho, também tem azul. No lugar que você só tem o vermelho, você não tem o azul. No lugar que você só tem o verde, você não tem o azul. Então, de fato, a interseção entre o verde e o vermelho é o azul, né? Foi justamente o que a gente fez aqui. O complementar do B no A, a gente marcou em verde, do C no A, a gente marcou em vermelho. E a interseção entre esses dois é justamente as partes em que a gente marcou em azul, que é o complementar de B união C, em relação a A. Ok? Pela intuição é verdadeiro, né? Agora, a demonstração ele usa essa linguagem de conjuntos. Eu não vou me preocupar em fazê-la, já disse a vocês que não vou usar essa linguagem aqui. Eu iria usar a linguagem do tipo seja x, né? Pertencendo a um certo conjunto desse, e mostrar que está no outro, mostrar a dupla inclusão. Mas, como já disse, não vou cobrar isso em avaliações. E aí a gente chegou ao final do capítulo 2, né? O próximo já é conjuntos dos números naturais, já são conjuntos numéricos. Passei 14 minutos porque me enrolei um pouco naquela parte lá daquela demonstraçãozinha. E pronto, a aula de hoje está terminada. Podem fazer perguntas à vontade durante a semana. Amanhã tem o jogo do CSA. Deixa eu desligar aqui a gravação, porque agora o que eu vou falar são amenidades, né? Então não tem mais a necessidade de estar gravando, não é mais aula.